São pelo menos 10 deputados confirmados na disputa eleitoral deste ano. O deputado doutor Iglesio também confirmou a pré-candidatura à Prefeitura de São Luís e pelo PROS. E é com o deputado e pré-candidato que eu converso agora aqui no estúdio. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Deputado, aí foram quase 3 meses sem partido. Foi uma saída amigável do PDT, foi uma chegada amigável ao PROS também. Como é que foi esse diálogo com o PROS? O PROS que abriu as portas ou o senhor que bateu na porta do partido? Não, foi com muita tranquilidade que a gente conduziu essa questão após a saída do PDT. A gente definiu isso aí por volta do mês de outubro. Tivemos conversas com vários partidos e a chegada no PROS foi uma saída pactuada. Um partido que deseja lançar uma candidatura majoritária na cidade de São Luís e um candidato com condições que a gente considera boas para enfrentar a disputa. E as negociações a partir de agora, eu falo de buscar outros partidos para formar a sua base de apoio, um vice, por exemplo, já existe aí uma negociação? A gente tem uma conversa boa com o PDT, é um diálogo em cima de propostas para a cidade, é uma conversa muito mais programática do que dentro do âmbito de negociações. A gente está conversando a respeito da cidade de São Luís e acredito que possa sair uma parceria a partir disso aí. Bom, e o DEM nesse caso? Porque existe uma aproximação ali do PDT, o DEM tem o seu pré-candidato à Prefeitura de São Luís, não é? Como é que fica essa articulação PDT, PROS e DEM? O Democratas ele tem um candidato hoje, que é o nosso colega de Assembleia, o Neto Evangelista. Ele tem um diálogo avançado com o PDT na composição da chapa. Muito provavelmente, se houver essa junção, o PDT deve indicar uma vaga de vice. Me parece que ele anda conversando com outros partidos, inclusive entre eles o PTB, mas talvez o PTB deseje ter um protagonismo maior, indicando um vice numa chapa, ao invés de entrar numa composição muito grande, de um arco partidário muito grande. Então quer dizer que o senhor saiu do PDT, mas continua essa relação bastante amistosa. A relação boa, mas é PTB que eu estou falando, PTB, a junção com o PDT, eles, no caso, indicando vice do Neto. Nossa conversa é com o PTB. Deputado... O deputado Pedro Lucas Fernandes. Deputado, o senhor falou ultimamente na Assembleia, se posicionou lá sobre a questão do aumento da tarifa de ônibus. Houve uma repercussão muito grande, porque o senhor teria ido além dos outros pré-candidatos, porque na hora que acontece uma situação como essa, todo mundo tem uma opinião e coloca a sua opinião. O senhor fez uma análise do contrato e isso ganhou uma repercussão muito grande. Do contrato entre a Prefeitura de São Luís e também os consórcios. O que o senhor encontrou nesse contrato que pode melhorar a vida do cidadão ludovicense? O contrato ele tem uma oportunidade agora no segundo semestre do ano, como ele foi um contrato instituído em 2016, agora no segundo semestre ele completa 4 anos. E no próprio edital de convocação, de abertura do processo, tem uma cláusula que é muito específica que diz que após 4 anos a possibilidade de uma renegociação de tarifa, desde que seja comprovado o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Como há dúvidas nesse momento, e muita gente entra de maneira muito oportunista na discussão, querendo apenas dizer assim, não pode aumentar, mas explica por que não pode aumentar. Porque os custos estão aumentando. Então tem uma série de coisas que a gente precisa discutir. Eu acho também que não deve ter aumento, mas a gente só consegue fazer não ter aumento se a gente discutir a questão das linhas de ônibus, dos corredores de transporte, para deixar o trajeto mais rápido de ser atingido, se as pessoas conseguirem utilizar melhor a frota, se a prefeitura pagar subsídio para o sistema de transporte. O artigo 6º da Constituição diz assim, transporte é um direito social. Como é um direito social, ele deve ser garantido pela prefeitura, no caso, que é quem lida com o transporte público municipal. Todas as capitais do Brasil, a prefeitura entra com uma fatia de recurso para ajudar no custeio de um transporte de qualidade. Porque a gente não pode ficar aqui com hipocrisia. Tem necessidade de ter dinheiro no sistema de transporte. E a prefeitura pode ser e deve ser, nesse caso, uma dos entes a injetar o recurso nisso aí para tornar a passagem mais barata para o cidadão e para melhorar, inclusive, a qualidade do transporte. Outra coisa que a gente falou, não sei se tiveste a oportunidade de acompanhar, foi sobre a possibilidade, o Uber, a 99, eles pagam ISS, mas o ISS que eles arrecadam aqui em São Luís vai para São Paulo, não fica aqui.
Então a gente... deputado, houve até uma polêmica em que sim. achavam que o senhor queria taxar, criar mais um imposto para os motoristas de aplicativo, né? Isso aí não ficou bem entendido. As pessoas têm, quando ouve assim, a palavra imposto, todo mundo dá um salto e já se arma como se você já estivesse propondo criar. Não existe isso. O ISS que hoje a Uber paga vai para São Paulo. Para você ter ideia, em 2018 foi mais de R$ 1 bilhão que a Uber pagou para São Paulo de imposto. E, por exemplo, dinheiro aqui, que sai daqui do Estado. dinheiro que também sai daqui do Estado. Então, o ISS ele tem que ficar no município, nesse tipo de serviço, não em todos os tipos de serviço, mas nesse tipo de serviço, ele deve ficar no município de origem. Isso é uma lacuna que tem na Lei Complementar 113, que é a lei do ISS, porém, já está sendo inclusive sanado, já passou no Senado um projeto de lei nesse sentido que deixa bem explícito que o ISS do aplicativo de transporte vai ficar aqui no município onde vai acontecer. Então a ideia nossa é o quê? Pegar esse ISS que for arrecadado dos aplicativos que deve ficar em São Luís, que passará a partir do momento que ele puder ficar em São Luís de fato, seja por uma alteração na lei ou seja por um questionamento ao Supremo Tribunal Federal com repercussão geral para que em todos os estados aconteça da mesma forma, o dinheiro passa a ficar aqui. E aí a gente tem pelo menos mais 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês para ajudar no custeio do transporte urbano. Por exemplo, com esse recurso não teria subido esses 30 centavos aí na passagem, não teria tido alteração. Então uma ideia é essa, a gente não está falando em criar imposto novo, a gente fala no imposto que é gerada, a riqueza gerada em São Luís, que fique em São Luís, não vá para São Paulo. São Paulo já tem muito dinheiro, tem muita iniciativa privada, a gente precisa desse recurso em São Luís. Inclusive, na sessão de hoje, o senhor esclareceu sobre isso, esclareceu agora também aqui no Jornal da Guará. Eu gostaria de agradecer a sua presença. É um jornal ao vivo, nosso tempo é bem corrido, o senhor sabe, bem curtinho, mas muito obrigada. Tá bom, a gente veio rapidinho, mas acho que esclarecemos. Obrigado aqui pela oportunidade, a TV Guará e a você. Obrigada.